Oi, meninos, oi, meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês irão me assistir. Então, esta semana, eu estou passando por aqui para explicar para vocês o conteúdo da semana 2 do PET 3 de Geografia para o 7º ano. Então, nós já estamos entrando aí, né, na semana 2 do PET 3, né? Então, vamos começar aí, vamos ver o que o PET 3 desta semana está trazendo para nós, né? Meu nome é Márcia Helena e eu sou professora de Geografia do 7º ano da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza. Bem, então vamos lá. Vamos começar aí o PET, a semana 2 do PET 3, beleza? Então, a semana 2, né, do PET 3 está na página 78 do PET de vocês, tá? E lá na página 78 nós temos esse título aqui, ó. Agronegócio e expansão da fronteira agrícola. Então, vamos primeiro entender o que significa essas duas expressões que eu destaquei aqui em vermelho: agronegócio e fronteira agrícola, tá? Então, nós vamos entender qual que é a relação que tem entre o agronegócio e a fronteira agrícola. O que essas duas coisas têm em comum? Sobre o agronegócio, nós falamos um pouco semana passada, né? Então, vamos relembrar aí. Então, ó, primeira coisa, existe uma substancial diferença entre agropecuária e agronegócio, tá? Então, agropecuária, o que é a agropecuária? A agropecuária está centrada nas atividades realizadas no âmbito da propriedade rural, né? Então, por exemplo, o plantio de café, o plantio de hortaliças, o plantio de árvores frutíferas, a criação de gado, isso tudo é feito onde? Na zona rural. Então, a agropecuária ela é praticada somente na zona rural, né? Então, esse aí é o conceito de agropecuária. Agora, o agronegócio, negócio que envolve comércio, ele pode ser uma empresa de base empresarial ou pode ser controlado por uma família. Só que diferente da agropecuária, que o foco é só na zona rural, o agronegócio ele tem uma cadeia produtiva. O que é uma cadeia produtiva? É um ciclo, tá? Então, esse ciclo envolve, tá? Ou essa cadeia envolve, né, tudo que o agricultor, né, de base empresarial ou familiar precisa antes da porteira, né? Porteira aí como se fosse a entrada lá da fazenda, né? Então, antes da porteira, dentro da porteira, que é dentro lá na propriedade rural, onde vai ser, né, plantado alguma coisa, e depois da porteira. Então, é antes da porteira da propriedade rural, dentro da porteira que é dentro da propriedade, e depois da porteira que é, né, os produtos que serão vendidos. Então, antes da porteira significa o quê? Significa que o produtor, ele precisa de insumos. Ele precisa, por exemplo, de adubo, ele precisa de máquinas e equipamentos, ele precisa de sementes. Então, isso tudo vem de fora da propriedade rural. É por isso que fala antes da porteira. Dentro da porteira, ele precisa de quê? Ele precisa do solo para plantar, ele precisa de água, ele precisa de trabalhadores, né? Então, é a produção em si.
E depois da porteira, né, quando ele colhe aquele produto que ele plantou, ele vai vender, né? Então, o agronegócio, ele é diferente da agropecuária nesse sentido, que ele envolve toda uma cadeia produtiva. Mais à frente a gente vai ver umas imagens para explicar isso melhor, tá? Agora, fronteira agrícola é um termo usado para designar, no caso do Brasil, a região do país que mais sofre com o avanço das atividades agropecuárias e do agronegócio, cujas práticas ocasionam a devastação de florestas, por exemplo. Tá? Então, vamos entender aqui o significado de fronteira agrícola, aqui na imagem da direita. Tá? Então, olha só, nós temos aqui um arco, né? Esse arco aqui, ele está separando a área da floresta amazônica no Brasil, dessa área mais clara aqui, que já foi toda desmatada para plantar, para criar gado. Então, o que é esse avanço da fronteira agrícola? É o avanço aqui, ó, do desmatamento para áreas que são preservadas para justamente praticar a agricultura ou a pecuária. Então, quando fala expansão da fronteira agrícola, é o quê? Tá aqui, ó, é a região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta, tá? E aí esse avanço causa o quê? Causa desmatamento, queimadas, justamente para as práticas, né, da agricultura e da pecuária. Então, expansão é o avanço, né, de áreas que são de florestas para praticar essa agricultura e essa pecuária. Então, isso aí é o quê? É a expansão da fronteira agrícola, porque ela vem só até aqui onde está esse arco. Agora ela está avançando para dentro aqui da região norte, onde nós temos a floresta amazônica, tá? Então, aqui, ó, o agronegócio que nós falamos, né, aqui, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, tá? Então, tá aqui, ó, o conceito engloba toda a atividade produtiva, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, o que o agricultor ele precisa que venha de fora, antes da porteira? Ó, o fornecimento de insumos que eu falei para vocês, máquinas, equipamentos, né, que vem da cidade, né, para atender essa cadeia produtiva na zona rural. Dentro da porteira, que é dentro da propriedade, a gente tem o quê? O preparo dos solos, né, a irrigação, a colheita, a criação de animais, isso é dentro da propriedade. E depois da porteira é o quê? É o transporte daquilo que foi produzido para ser comercializado. Então, é a venda, né, de tudo aquilo que foi produzido dentro da propriedade. Então, o agronegócio envolve toda essa cadeia produtiva. Antes, o que vem de fora, né, a prática da agricultura dentro da propriedade e depois o comércio, né, desse produto, tá? Então, voltando aí, né, no texto aí do PET 3, ele começa aí, ó. O agronegócio apresenta elevada produtividade pelo fato de empregar alta tecnologia nas diversas etapas da produção. Então, nós temos aqui, ó, uma etapa da produção que é a colheita. Essa colheita está sendo feita com várias máquinas que são equipadas com computadores de bordo, né? Então, essa uma das etapas, que é a colheita, né, utiliza tecnologia. O plantio também utiliza muita tecnologia, tá? O cuidado para evitar que a plantação seja afetada por alguma erva, alguma doença, também envolve tecnologia, tá? Bom, embora, em geral, seja praticado nos latifúndios, o que são latifúndios? São as grandes propriedades de terra. E nessas grandes propriedades
são praticadas apenas um tipo de cultivo, né, que é o chamado sistema monocultura. Mono significa uma. Nesse caso aqui, a gente tem um latifúndio, onde foi plantado somente a soja. Então, aqui é a colheita da soja. Então, é soja a perder de vista, tá? Então, embora é mais comum o agronegócio nos latifúndios com a monocultura, tá? Principalmente voltada aí para exportação, para vender para fora do Brasil, nós temos as médias e algumas pequenas propriedades que também fazem a prática do agronegócio, principalmente aí nas regiões sul e sudeste, onde, né, essas pequenas e essas médias propriedades, elas, de certa maneira, são controladas por pessoas de uma classe econômica mais elevada, e por isso eles conseguem fazer a prática desse agronegócio, né? Mas principalmente aqui através de cooperativas agrícolas, que é quando todos os produtores das pequenas e das médias propriedades, eles formam uma cooperativa, né? E essa cooperativa compra as máquinas, os insumos, os equipamentos necessários nessas propriedades. E aí todos os cooperados têm o direito de usar essas máquinas, esses equipamentos em sua propriedade. Uma vez feita a colheita, né, esse produto ele vai ser enviado para a cooperativa e a cooperativa é que vai fazer a venda do produto. E o dinheiro arrecadado é dividido entre os cooperados, né? Então a gente tem aqui também, ó, uma colheita, né, sendo feita, parece-me aqui que é de soja ou milho, né? Então a máquina está colhendo e já está jogando direto aqui no caminhão para ser transportado. Então aqui a gente tem as 3 fases da cadeia produtiva do agronegócio. Então a gente tem aqui, ó, o que veio de fora, antes da porteira, né? Aqui o plantio é dentro da porteira e aqui o transporte já é para fora da porteira, né? Que já é para comercializar o produto, tá? Então tá aqui, ó. O agronegócio engloba atividades de processamento, industrialização, distribuição e comercialização de produtos da agropecuária. Então, o que acontece? Ele vai comprar máquinas, ele vai produzir e ele vai comercializar, tá? Então, ele vai articular diferentes setores da economia. A agroindústria está inserida nesse sistema integrado de produção, né? Que começa aqui, ó, com os equipamentos e os insumos que vêm antes da porteira, que vem de fora, né? O que acontece dentro da porteira, que é dentro da propriedade, que é o cultivo, o manejo do solo, plantio, criação de animais, tá? Depois, né, toda essa produção vai sair para fora da propriedade, com a venda, né, que pode ser para indústrias ou direto para o mercado, até chegar a nós que somos os consumidores. Então, envolve aí, né, uma cadeia produtiva com vários setores da economia. Então, por exemplo, aqui, ó, o que vem antes da porteira sai de onde? Sai da indústria, né, por exemplo. Então, a indústria é do setor secundário. Os empréstimos que os agricultores fazem nos bancos, tá? Os bancos é um prestador de serviço. Então, ele é do setor terciário, tá? Aqui, ó, dentro da porteira, tudo que é produzido na zona rural é do setor primário. A produção é enviada depois para indústrias, por exemplo, setor secundário, tá? Ou enviado direto para as lojas, os mercados, que faz parte do setor terciário, tá? Até chegar a nós que somos os consumidores. Então, isso aí é o que a gente chama de agronegócio, tá? Muito bem. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva, o que é a pecuária intensiva? Aquela que cria gado para carne de primeira qualidade para exportação, tá? Então, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, que gera empregos e movimenta muito dinheiro.
A participação do agronegócio na balança comercial brasileira é muito significativa, visto que grande parte dessa produção é destinada à comercialização com outros países. Então, por que ele contribui com a balança comercial brasileira, né? Ou seja, com a nossa riqueza? Porque grande parte da produção de soja e, por exemplo, da carne, não só de boi, mas de aves, suínos, conforme nós vimos semana passada, é para vender para outros países, então acaba entrando dinheiro no Brasil, tá? Então, esse agronegócio, tá? Ele contribui e muito, né, para as riquezas geradas no Brasil. Olha só para vocês verem essas informações que estão nesse infográfico do lado de cá. Olha aqui, tá? Então, ó, o agronegócio responde por 44,8% das exportações no Brasil, tá? Então, dos 12 produtos mais exportados, mais vendidos para fora, para outros países, tá? 7, tá aqui o número 7, 7 são itens do agronegócio. Por exemplo, tá? A carne de aves, o café, tá? Farelo de soja, a soja, o milho, o açúcar, a carne bovina, todos esses produtos aqui, ó, são exportados para outros países e fazem parte aí do chamado agronegócio. E quem é que compra? Quais são os países que compram esses produtos aqui do Brasil? Tá? Em primeiro lugar, são os chineses, que compram aí 33% aproximadamente da produção. Depois vem os países da União Europeia, que são países europeus, por exemplo, o Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Itália, tá? E depois a gente tem aqui, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Então, esses são os grupos de países que compram, né, esses produtos do agronegócio brasileiro, tá? Agora, quais são os estados brasileiros campeões aqui no agronegócio? Então, em primeiro lugar, vem o Mato Grosso, tá aqui, ó, Mato Grosso. Tá? Então, o Mato Grosso, ele exportou em 2018 mais de 82 bilhões, né, de reais em produtos do agronegócio. Depois, em segundo lugar, veio o estado de São Paulo, com mais de 70 bilhões. Depois vem o estado do Paraná, em terceiro lugar, com mais de 69 bilhões. E, em quarto lugar, vem o nosso estado, Minas Gerais, com mais de 55 bilhões de reais de exportação. Isso em 2018, né? Porque essas informações estão aqui, ó, são de 2018. E em quinto lugar vem o Rio Grande do Sul, né? Então, esses 5 estados, o Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são os campeões em exportação de produtos aí do agronegócio, principalmente, né, a soja e produtos aí da pecuária, né, que é a criação de gado, né, no caso aí, criação de animais. Né, a carne bovina, a carne de frango, que são aí, vamos dizer assim, os principais tipos de carnes que são exportados, são vendidos para fora do Brasil. Né? Muito bem. Aí agora a gente vai falar sobre a expansão da fronteira agrícola. Nós vimos que expansão da fronteira agrícola é o quê? É o avanço das atividades do agronegócio, né, agricultura e pecuária, para áreas, né, de florestas, por exemplo. Hoje a região norte é a que mais sofre com essa expansão da fronteira agrícola. Então, tá aqui, ó. Refere-se ao avanço das áreas de produção da agropecuária sobre áreas de vegetação nativa. Atualmente, o Brasil vive o avanço da fronteira agrícola
para a produção de soja e para a pecuária, que ocorre em duas regiões, no centro-oeste e no norte do Brasil, onde criadores de gado têm investido na compra de terras. Então, a gente tem aqui, ó, o retrato do avanço da fronteira agrícola sobre as regiões de floresta na Amazônia, na região norte. Então, a gente tem aqui, ó, a floresta, e olha só, toda essa área que está clarinha aqui, ó, foi desmatada para o cultivo de soja. E olha só como que ocorreu esse avanço. Olha só, nós vamos começar aqui em 1974 e chegar aqui em 2019. Essas áreas que estão em tons de amarelo e vermelho são as áreas onde começaram, né, o cultivo de soja e a criação de animais. Então, em 1974, abrangia aqui, ó, somente, né, a região sul, né, toda, uma parte aqui da região centro-oeste e da região sudeste. Aí, nós vamos pular aqui, ó, para 1999. Olha só como que avançou as áreas de fronteira agrícola. Olha só que 2009, como é que chegou aqui na região norte, até aqui na região nordeste. Então, 2019, olha só, praticamente a metade do território brasileiro é área, né, digamos assim, terras voltadas principalmente para essa expansão dessa fronteira agrícola do agronegócio. As duas regiões que mais têm sofrido com essa expansão, tá, hoje, são a região norte, né, avançando aí para áreas de florestas, e a região centro-oeste avançando para áreas do cerrado. E para isso precisa desmatar, precisa queimar, para transformar essas áreas em áreas de solo produtivo e em áreas de pastagem para a criação de gado. É bom isso? Economicamente para o Brasil? É. Mas para o meio ambiente, não. Por quê? Porque a gente tem aí desmatamento, a gente tem aí poluição dos rios, a gente tem aí poluição do ar com as queimadas. Então, para o meio ambiente, isso não é nada bom, tá? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Esse processo de expansão, né, dessa fronteira agrícola ou expansão das atividades agropecuárias, que causou o desmatamento de grande parte do cerrado na região, né, centro-oeste, segue agora em direção à floresta amazônica. Mesmo com o monitoramento e fiscalização dos órgãos oficiais, muitos hectares de florestas são derrubados todos os dias, tá? Então, aqui a gente tem, ó, essa imagem, ela tem essa legenda, o cerrado, né, que não é uma floresta fechada como a floresta amazônica, tá? É uma área mais descampada, perdeu em 2020 uma área 4 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Então, olha só até onde a expansão chegou. Nós temos aqui uma rodovia, isso tudo aqui era dominado pelo cerrado, conforme aparece aqui do lado da esquerdo, e foi desmatado aqui, ó, provavelmente para o cultivo da soja, tá? Aqui na imagem da direita, tá, a legenda diz que entre 1985 e 2019, Brasil transformou 67 milhões de hectares de terra, de floresta, em pastagem. Então, ó, a gente está vendo aqui no fundo da imagem, né, uma fumaça indicando uma queimada aqui das árvores, porque o que sobra vai virar o quê? Vai virar pastagem para a criação de gado lá em áreas da floresta amazônica. Então, esse desmatamento, essa queimada em áreas de floresta e em áreas do cerrado, para transformar em pastagem ou em solos para agricultura,
a gente dá o nome da expansão da fronteira agrícola, ok? Muito bem. Nos últimos anos, o ritmo de desmatamento que vinha caindo voltou a aumentar. Observe as áreas antropizadas. O que são áreas antropizadas? São áreas que têm a presença humana de alguma forma, né? No caso aí, seria o quê? Um desmatamento, com queimadas, com a plantação de soja, com a criação de gado, tá? Então, são essas áreas que houve já a interferência humana. Então, observe as áreas antropizadas nessas áreas de vegetação no mapa ao lado. Então, nós temos aqui a área, todas essas áreas em vermelho, tá? São áreas antropizadas, são áreas que foram desmatadas. Note que, além do avanço das fronteiras agrícolas, né, então está avançando aqui para dentro da floresta, a degradação também pode ser observada nas áreas de fronteira com outros países. Por exemplo, aqui, ó, no Acre, na fronteira com o Peru, nós temos, tá? Aqui, na fronteira com a Bolívia, nós já temos esse desmatamento, essa queimada, tá? Na fronteira aqui com a Guiana, também nós já temos aqui essas áreas antropizadas, que são as áreas que já foram desmatadas aí para o avanço do agronegócio, tá? É muito importante a gente lembrar, gente, que o agronegócio, ele não faz o alimento chegar na mesa das pessoas, nas nossas mesas, porque o agronegócio, ele pratica um tipo de atividade só, tá? Então, o arroz, tá? Ele vem do agronegócio, o feijão, ele vem do agronegócio, a carne vem do agronegócio, mas os legumes, as verduras e outras coisas que chegam até a nossa mesa vêm da agricultura familiar. Então, a gente tem o agronegócio com grande produção, voltada para a exportação, principalmente, e a agricultura familiar, que vai o quê? Abastecer o mercado interno, tá bom? Então, é importante a gente citar isso daí, tá? E aqui, para nós fecharmos, eu coloquei aqui essa legenda. Eis o significado de expansão da fronteira agrícola. Então, eu tenho aqui na tela maior uma imagem de satélite, tá? Isso aqui é uma estrada, né? Uma estrada de chão, tá? E aqui do lado esquerdo nós temos a floresta. Do lado direito, as áreas que já foram desmatadas. Então, o que a gente percebe? A expansão dessa fronteira agrícola, né, que está aqui do lado direito, avançando para dentro da floresta. Então, essa imagem maior aqui, ó, é essa imagem que está dentro desse quadradinho vermelho aqui, ó. Eu aumentei o zoom, essa parte aqui, ó, essa linha branca aqui, ó, exatamente essa estrada aqui, ó. Então, aí, a gente tem aí o significado aí, olhando essa imagem de expansão da fronteira agrícola, que é o quê? O avanço das atividades do agronegócio em direção às áreas, né, de florestas, principalmente aí na região norte do Brasil, para transformar em pastagem ou em solo para o plantio de soja. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Então, para nós fecharmos, eu falei lá no início, qual que seria a relação do agronegócio com a expansão das fronteiras agrícolas. Então, o que acontece? O agronegócio é uma atividade que precisa de uma propriedade muito grande, de latifúndios. E essas propriedades grandes, elas são encontradas nessas regiões. Então, automaticamente, os fazendeiros, as empresas, né, de agronegócio, ou as famílias que têm grandes fazendas, eles estão comprando muitas terras nessas regiões. Para quê? Para transformar em área produtiva do agronegócio. Beleza?
Então, é isso aí, gente. Espero que vocês compreendam o conteúdo desta semana, tá? E assim que vocês terminarem, né, de assistir a essa explicação, tá? Vocês podem começar a fazer as atividades da semana 2, né, do PET 3, beleza? Que está na aula número 2, tá joia? Então, é isso aí, tá? A gente vai encerrar por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, um abração.